Então vamos lá, pessoal, como pagar menos imposto usando Previdência? Eu queria muito fazer esse vídeo porque eu vejo muita gente passando informação incompleta, errada ou muito superficial, e aí a gente vê várias pessoas na expectativa de ter uma bela restituição de imposto e no final tem que pagar e a pessoa fica chateada, frustrada ou se sente enganada. Então a gente felizmente tem como fazer bem essas contas e eu vou explicar para vocês. A gente tem acesso ao simulador de alíquotas efetivas da Receita Federal. É só você entrar aí na internet, qualquer buscador, no Google, e procurar simulador de alíquotas efetivas. Então eu vou fazendo junto com vocês aqui e depois, claro, você pode fazer a sua própria simulação. Como que funciona o simulador de alíquotas efetivas? Primeiro a gente vai escolher o cálculo anual, que é onde fica mais fácil, tá? Para a gente realmente ver o resultado. Eu vou mostrar para vocês agora o exemplo de alguém que faz uma aplicação no modelo simplificado. Então, imagina que essa pessoa teve de rendimentos tributáveis R$80 mil por ano. E aí, claro, de deduções, ela pode listar, se ela tiver no modelo completo, exatamente o que ela teve. A lógica do modelo simplificado ou completo de uma declaração de imposto de renda é muito similar a uma declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, onde a gente tem o lucro real ou o lucro presumido. No modelo presumido ou no modelo simplificado, o governo vai chutar que 20% de tudo que você ganhou foi dedicado para gastos com educação, previdência, filhos, saúde, tudo aquilo que em tese o governo deveria prover para você. Então se você ganhou, por exemplo, R$80 mil, o governo vai te dar 20% disso, que seria R$16 mil de desconto. Então vamos colocar aqui, por exemplo, que essa pessoa ganhou R$80 mil e ela teve de desconto R$16 mil, tá? No desconto simplificado, que é 20%. Quando a gente faz um imposto de renda, existe um número mágico, entre aspas, que é a sua base de cálculo. Você não é tributado sobre os 80 mil que ganhou. Você é tributado sobre a sua base de cálculo, que seria a sua renda bruta menos as suas deduções. No caso do simplificado, novamente, essas deduções são 20%. Então aqui, ganhei 80 mil, tive R$16 mil de desconto, a minha base de cálculo é 64 mil. E agora, cada uma daquelas faixas que a gente comentou no vídeo anterior vão tendo a sua alíquota aplicada. Os seus primeiros 22.847 tem zero de alíquota, então você paga zero de imposto. Os próximos 11 mil vão estar numa alíquota de 7,5, então você paga R$ 830 de imposto. Os próximos 11.092, 15%, mais 1.600 de imposto, e assim por diante, até que você teve R$ 8.023, ultrapassando o teto ali da próxima faixa, que somaria aqueles 54, 55 mil. Então o total de imposto devido é R$ 7.167. Aqui embaixo, se você entrar, a alíquota efetiva dessa pessoa foi de R$ 8,95. Por mais que ela tenha entrado na faixa de 27,5%, de fato, pegando todo o valor que ela não pagou imposto, que ela pagou 7,5%, que ela pagou 15%, a alíquota efetiva é R$ 8,95. Então esse é o exemplo de alguém que fez a declaração simplificada. Vamos imaginar que essa mesma pessoa tivesse aqui um gasto de previdência oficial, por exemplo, de R$ 8 mil por ano, que ela não tivesse nenhum dependente, nenhum alimentando, e que ela teve R$ 3.561 de despesas com instrução, que é aquele perfil da pessoa que está na universidade ali, né, se formando, não tem dependentes. Então, então seria R$ 3.561,50 de despesas com instrução. E aí ela não teve mais nenhuma dedução de outras aplicações. Nesse caso, a dedução que ela tem é R$ 11.561. Ou seja, vamos pensar comigo, eu quero pagar o mínimo possível de imposto. Então eu quero que a minha base de cálculo seja a menor possível. Se eu quero que a minha base de cálculo seja a menor possível, eu quero que as minhas deduções sejam as maiores possíveis. Ou seja, no regime simplificado, eu teria 20% de desconto, que daria 16 mil. No regime completo, eu teria 11 mil de desconto, que me daria uma base de cálculo de 68, e aí a minha alíquota efetiva ficaria em 10,48, ou seja, eu estou pagando mais imposto. Eu devo R$ 8.388. Então, vale mais a pena, nesse caso, fazer a simplificada. Agora, onde é que está o pulo do gato? Quando que a completa começa a fazer sentido? Vamos pensar no exemplo aqui da pessoa que em vez de R$ 80 mil de renda tributável, teve R$ 200 mil. Aí você vai falar, beleza, no simplificado, vai descontar 20%, vai descontar R$ 40 mil, certo? Errado. E esse é o problema da declaração simplificada. Aquele desconto de 20%, ele tem um teto de aproximadamente R$ 17 mil. Então aqui essa pessoa vai ter uma dedução de aproximadamente R$ 17.500 e a base de cálculo dela vai ficar sendo R$ 182.500.
e o que ela vai dever de imposto vai ser 39.755. Então isso é como seria a declaração dessa pessoa no regime simplificado. Agora, se ela fizer a declaração no regime completo, ela vai informar de fato tudo que ela gastou. Vamos pensar no exemplo dessa pessoa que tem um pouco mais de despesas dedutíveis. Vamos lá então, ela pagou também R$8.000 de previdência oficial e ela tem 2 dependentes. Para cada dependente, ela deduz R$2.275. Além disso, ela teve também despesas com instrução, R$7.500. Por quê? Porque ela teve 2 dependentes que estão na escola. Já começa a valer mais a pena. Aqui ela também paga despesas médicas. E um parênteses importante, despesas médicas não tem teto. Então se você teve um gasto com 40, 60 mil, 100 mil reais de cirurgia que for, você pode deduzir tudo isso da sua base de cálculo. Mas vamos considerar aqui que essa família teve, por exemplo, 30 mil reais de despesas médicas. Beleza, agora já está começando a ficar mais interessante. Sem considerar nenhum tipo de previdência, ela já está com 50 mil reais de dedução, muito maior do que os 17 mil do simplificado. Nesse caso, já valeria completamente a pena fazer a declaração completa. Olha aqui que ela pagaria R$ 30.800 de imposto. A base de cálculo dela estaria em 150 mil e ela pagaria 30 mil de imposto. E é aqui que vai entrar o grande benefício do PGBL. Numa renda tributável de 200 mil reais, a gente pode pegar 12% desse valor, que daria 24 mil, e aplicar num plano tipo PGBL. Então vamos considerar aqui que essa pessoa aplicou os 24 mil no PGBL. Ou seja, agora que ela aplicou 24 mil em um plano PGBL, o imposto devido dela é 24.200, aproximadamente R$ 6.600 a menos do que ela pagaria se não tivesse o PGBL. Isso que é importante colocar. Esses 6.600 já não iam para o bolso dela de qualquer forma. É dinheiro que ela ia pagar imposto. Ela nunca ia ver esse dinheiro. Agora, se ela faz essa aplicação num plano do tipo PGBL ou em um fundo de pensão, né, qualquer previdência que realmente tenha aí o benefício fiscal, ela economiza de imposto R$ 6.600. Ela pega um dinheiro que antes não ia para ela e põe ali numa aplicação que vai render e gerar juros para ela. Mas olha só que interessante. Lembra que eu te expliquei do regime regressivo, que era aquele imposto que ia de 35% a 10%? Lá eu comentei que no caso de um PGBL, esse valor incidia, inclusive, sobre os aportes que você fez e não só sobre a rentabilidade. Aqui, esses 24 mil eram valores que eu iria pagar imposto sobre eles, né? Eu iria pagar pelo menos aí 27,5% aqui nesse caso que eu coloquei. E agora, esses 27,5%, que dá os 6.600 de benefício, eu não estou mais pagando imposto sobre ele. Então eu peguei um valor que eu pagaria 27,5% de imposto e a princípio eu troco para zero. Ou seja, eu mudei minha alíquota de 27,5% para zero. Lá na frente, se eu deixasse esse dinheiro rendendo, ficasse com a rentabilidade e pagasse os mesmos 27,5%, já teria valido a pena, porque eu troquei 27,5% por 27,5%, sendo que eu fiquei com esse dinheiro rendendo e me dando rentabilidade nesse período. Mas a principal vantagem é que além de ficar recebendo a rentabilidade desse dinheiro aplicado em vez de simplesmente jogar no imposto, lá na frente a minha alíquota pode ser 10%. Então se você falasse para mim que eu posso trocar uma alíquota de 27,5% hoje por uma alíquota de 10%, já estava ótimo, já valeria muito a pena, eu já economizaria 17,5% de imposto. Mas além disso, esse dinheiro ficou aplicado durante 10, 15, 20 anos, me rendendo, e eu ainda posso pegar essa rentabilidade, eu estou ganhando 2 vezes. Para quem tem a possibilidade de fazer uma aplicação em PGBL, não tem muita dúvida. Se você tem o conforto financeiro de fazer a aplicação até o teto da Previdência, vale sim muito a pena fazer. No caso aqui, 12% dá 24 mil. Um detalhe importante, se essa pessoa ficou super empolgada esse ano porque teve uma restituição de R$ 6.600 ou diminuiu do seu imposto devido R$ 6.600, ela já ia estar muito feliz e talvez ano que vem ela quisesse fazer uma previdência maior ainda. Não vale a pena, porque lembra que a gente tem o teto de 12%. Aqui no caso, se eu colocasse 30 mil, 60 mil, 100 mil reais de previdência, a dedução dela ia ser a mesma dos 12% dos 24% que a gente já colocou. Então sempre vamos buscar respeitar os 12% do teto do PGBL. E um detalhe importante, se você já faz uma aplicação no seu fundo de pensão, por exemplo, você pode complementar. Vamos supor que 4% da sua renda tributável você está fazendo na previdência da sua empresa.
Então você ainda tem espaço de 8% para colocar num fundo do tipo PGBL. Beleza, então agora você também tem uma ferramenta para calcular exatamente o quanto você deveria pagar de imposto. Eu quero chamar a atenção para dois pontos interessantes nesse simulador. Primeiro de tudo, você consegue puxar com o RH da sua empresa quanto de fato você teria de previdência oficial, que é o desconto do INSS, tá? Aqui no caso eu coloquei R$8.000, é um valor aproximado, mas você consegue puxar exatamente o quanto você está pagando. E claro, você também tem informação de quantos dependentes você tem, despesas médicas e assim por diante, tá? E outra coisa muito interessante, pessoal, aqui você também tem como estimar o quanto você poderia fazer de doações incentivadas, que é um percentual do seu imposto devido. Então aqui, olhando na tela, a gente viu o caso de uma família que tem 200 mil de renda tributável, 74 mil de dedução e o imposto devido é 24.200. Então desses 24.200 de imposto devido, você pode destinar 6% para projetos incentivados, sejam projetos culturais, esportivos ou das fundações de crianças, adolescentes e idosos. Tá? Então aqui você consegue ver exatamente o quanto você pode doar. Então esse valor dos 6% é um dinheiro que você já pagaria de imposto. Se você pegar e direcionar para um projeto que você gosta e acredita, você sabe para onde seu dinheiro está indo. E o segundo disclaimer importante para a gente fazer quando a gente olha essa tabela. Aqui a gente tem que colocar apenas as rendas tributáveis. Quando você trabalha e tem um salário registrado, CLT, você tem uma renda tributável. Mas, por exemplo, PLR não entra aqui. Tá? Então entenda muito bem se a sua renda é ou não tributável. E outra coisa, o benefício do PGBL, ele só é disponibilizado para quem também é contribuinte do INSS. Dependendo, se você é um servidor público, está num regime especial, pode ser que esse benefício não se aplique. Então busque se informar. Como eu falei no começo do vídeo 4, a única resposta para qualquer pergunta de planejamento financeiro honesta é depende. Eu não estou aqui tentando dizer para você exatamente qual é o plano ideal, qual é o regime tributário ideal e qual é o fundo ideal. O nosso intuito com esses conteúdos é te dar mais informações para que você possa tomar a decisão sozinho. E claro, se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários que a nossa equipe vai fazer o melhor possível para poder te responder. Então é isso, pessoal. Eu agradeço demais a sua atenção em ter acompanhado todos os vídeos da nossa série. Se por acaso você não viu algum deles, aqui embaixo tem a playlist e você pode voltar e acompanhar tudo desde o começo. E claro, a gente espera que com todo esse conteúdo tenha ficado muito mais fácil para você tomar a decisão de como investir em previdência, em qual previdência investir e qual regime tributário escolher. E lembrando que aqui na Nord, a gente também tem a nossa Asset, gestora de recursos, que também gere fundos de previdência. Você vai ver aqui no QR Code mais detalhes sobre os nossos fundos e também na descrição. Foi muito bom conversar com você sobre todos esses aspectos e eu tenho certeza que depois de todo esse conteúdo, você também entende como a previdência é um veículo maravilhoso para ter na sua carteira. Poder fugir do come cotas, poder pagar menos imposto no longo prazo, poder portabilizar a sua estratégia se precisar e poder ter esse benefício fiscal maravilhoso que o PGBL e fundos fechados te provém, é incrível, uma oportunidade excelente. Então foi ótimo ter você aqui na nossa semana Viver de Prev. Eu desejo que seu futuro financeiro seja maravilhoso e até a próxima.